Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui e hoje vamos dar início a comentar jurisprudências do STJ. Já tinha começado sobre o STF, que é voltado mais para o direito constitucional, mas também eles abarcam um pouco de direito civil, direito constitucional, direito administrativo, direito criminal, mas o foco lá fica em direito constitucional. Aqui o STJ, como ele é mais o guardião das leis federais, ele é mais abrangente. Então, cai muito mais em outras áreas do que o STF. Por exemplo, no STJ vai cair muito no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa do Consumidor, cai muito entendimento do STJ, no direito civil, no direito criminal, no direito ambiental. Você vai ver aqui que eu vou trazer essa edição 220 do STJ, que ela é de setembro de 2023. Vou até anotar aqui para vocês. Ela é de setembro de 23. Você vai ver que cai muitas coisas diferentes. Então é bom vocês anotarem, é bom vocês prestarem muita atenção, sempre for revendo. Porque quando abre concurso, eles sempre pegam os 2 últimos anos para ver quais são os entendimentos do STJ e com certeza eles colocam nas questões. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeira tese, né, a primeira jurisprudência que eles colocaram sobre princípio da insignificância. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês, se vocês ainda não sabem o que é princípio da insignificância. Isso é muito mais apresentado no direito penal, que é, a título de exemplo, é quando uma pessoa comete o crime de furto, 155 do Código Penal, só que o objeto, o patrimônio que teve a inversão da posse, ou seja, era de outrem, e ele foi lá e subtraiu coisa alheia sem violência e sem grave ameaça, é importante lembrar. Vai ser aí cometido um crime, foi um fato típico, vai ser oferecida a denúncia pelo Ministério Público e o juiz vai ter que condenar porque houve a materialidade do fato e teve aí a autoria, que foi um dos sujeitos que a gente está imaginando agora. Só que na hora de ver o que foi furtado, foi simplesmente uma bala de uma mercearia, aquelas balas de 10 centavos. Então, o direito constitucional, entendendo que a pena, que é o cerceamento da liberdade de locomoção, que é algo tão grave, se aplicado num caso em que a lesão patrimonial de outra pessoa seja tão pequena, que seria o caso de o roubo de uma bala, que é 10 centavos, acabaria sendo muito desproporcional. Então, criou-se o princípio da insignificância exatamente por ver esses casos onde que a pena é muito mais cruel do que e punitiva do que a correção de um fato típico onde a lesão é muito pequena. Então, daí surge o princípio da insignificância. Sabendo disso, entende-se, tenha uns julgados onde que você vai ver que o STJ vai aplicar o princípio da insignificância, mas tem outros casos de que, ainda que o patrimônio que foi furtado ou o patrimônio lesionado seja pequeno, não vai ser aplicado os princípios da insignificância, porque há outros elementos a serem considerados. Então, trazendo aqui para vocês, o primeiro julgado foi aí na 6ª turma do STJ, no agravo de recurso especial, que diz o seguinte na ementa: agravo regimental, tá? Agravo regimental no recurso especial. Crime ambiental.
Olha, gente, para você ver como o STJ ele versa sobre vários temas diferentes. Tá? Então, crime ambiental, princípio da insignificância. Incidência. O que significa isso? Incidência. Do que? O patrimônio atingido foi mínimo. Ou seja, deve ter feito algo que não foi aquelas queimadas grandes, foi algo pequeno. E foi alegado o princípio da insignificância. Só que olha depois que ele fala, incidência. Impossibilidade do princípio da insignificância. Impossibilidade. E por quê? E ele vai dar justificativa. Desvalor significativo da ação delituosa. A ausência de artigo 619 do CPP, ausência de violação. Tese suscitada a destempo. Inovação recursal. Agravo regimental não provido. Na parte 1 da emenda vai falar, ó, é pacífica neste superior tribunal a compreensão de que o princípio da bagatela nos crimes ambientais requer a conjugação dos seguintes vetores. Então vamos lá. Ele vai dizer que tem alguns vetores que devem ser considerados para que o princípio da insignificância seja aplicado nos crimes ambientais. E ele vai dizer quais que são eles. O primeiro, conduta minimamente ofensiva. Esse foi o primeiro ponto. O que significa? É aquele caso do furto, tá? Não foi coisa grande, é uma coisinha pequena que foi o que aconteceu. No crime ambiental, queimou tipo 1 metro quadrado. Entendeu? Isso que seria uma conduta minimamente ofensiva. O 2. Ausência de periculosidade do agente. O que é isso? O agente não trouxe perigo comum. Não ateou fogo onde tem uma tribo indígena, por exemplo. Houve a ausência de periculosidade. Essa pessoa não gerou perigo para outras pessoas, ao bem comum, à paz social. Não houve ofensa à incolumidade pública. Então, esse é o segundo passo que eles consideram que deve ser considerado na hora de aplicar o princípio da insignificância nos crimes ambientais. Então, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Olha só, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ou seja, aquele tipo de conduta no meio social não é altamente reprovado. Um exemplo que eu posso dar aqui entre conduta de alto grau de reprovabilidade e uma conduta de baixo grau de reprovabilidade é o quê? Quando você faz, por exemplo, joga lixo no lugar errado, em aterros, em lugares não apropriados, você comete crime ambiental. Aquelas pessoas que fazem aquelas queimadas de fio para ficar com cobre, aquilo é algo feio, assim se dizer. A sociedade reprova, mas elas não reprovam na mesma intensidade de alguém que comete um crime de estupro. O crime de estupro é altamente reprovado. Tanto é que quando se sabe numa comunidade que alguém supostamente cometeu esse crime, a chance dele de sofrer um linchamento é muito alta. Então, isso é o grau de reprovabilidade. Nesse caso, nos crimes ambientais, esse grau de reprovabilidade tem que ser considerada. Ok? E por último, lesão jurídica inexpressiva, que é aquele famoso caso da bala. Ou seja, o patrimônio que foi afetado, o bem jurídico tutelado que foi afetado é tão baixo que ele se torna inexpressivo. Entendeu? Por exemplo, na queimada, a área que ele foi queimada foi de 30 centímetros, meio metro quadrado, de uma área de proteção permanente, por exemplo. Não, então, daquele tamanho de uma área de 300 hectares, fazer uma queimada de meio metro quadrado
se enquadraria nessa lesão jurídica inexpressiva, que o bem jurídico tutelado que a lei tenta proteger não foi afetado de maneira significativa. Tudo bem? Então, são essas quatro características, né, esses quatro vetores, que no crime ambiental tem que ser levado em consideração. O primeiro, vou colocar aqui, conduta. Minimamente ofensiva. O segundo, a ausência de periculosidade. O terceiro, grau de reprovabilidade baixo, né? Reduzido. Grau reprovabilidade. E por último, lesão jurídica inexpressiva. Lesão jurídica inexpressiva. Tudo bem? Aí, falou aqui na parte 3, dizendo, na parte 2, ainda de acordo com o STJ, a pequena quantidade de pescado apreendido não é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente quando constatada a forma que foi praticado o delito, em período de defeso, mediante a utilização de pertrecho não permitido. Diante desse cenário, em apreço, está presente o desvalor significativo da ação delituosa imputada ao agravante. No que tange a apontada violação do 619, destaca que o vício de omissão está configurado. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Cadê? O que está dizendo? No cenário que estava aqui, está presente desvalor significativo da ação delituosa imputada ao agravante. Ou seja, ele se enquadrou das partes aqui, que é lesão jurídica inexpressiva. Tudo bem? E outra parte que eu posso marcar para vocês também é a pequena quantidade de pescado apreendido. Tá? Ou seja, conduta minimamente ofensiva. Colocou mais um. Só que, para pensar. Quando fala utilização de pertrecho não permitido, utilização de apetrecho não permitido, significa que, por mais que ele tenha pescado pouco peixe, por mais que o desvalor significativo da ação delituosa, o jeito que ele pescou com apetrechos mostra que é um jeito que é de grau de reprovabilidade alta nesse cenário. Ou seja, ele deve ter usado algum jeito que possa causar sofrimento ao animal, ele possa causar, tipo, o apetrecho pode ser feito de um jeito que não é o convencional, é um jeito mais prejudicial, que poderia se enquadrar, não entrar na hipótese do reduzido grau de reprovabilidade. Tudo bem? Então, nos crimes ambientais, tem que estar enquadrado nesses 4 vetores para que aconteça o princípio da insignificância. Ok? Eu vou pausar esse vídeo, vou seguir para um próximo para dar continuidade nesse conteúdo. Tudo bem? Até a próxima.